Fala galera, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Cristão. Hoje falaremos sobre São Bento e equipe nossa, né? A equipe maravilhosa está composta por Lucas, Lasínia e Paula e Robert, claro, que fala com vocês. A parte que falarei sobre São Bento é a origem. 4 anos antes do seu nascimento, que foi em Nórcia ou Núrcia, que é uma comuna na atual Itália. Lá pelos anos de 480, o bárbaro rei dos Hércules matou o último imperador romano, fechou definitivamente o capítulo do domínio de Roma. A sobrevivência da cultura romana só foi possível através do empenho religioso e cultural dos monges, e São Bento abra-se precisamente o glorioso capítulo da vida monástica ocidental. São Bento nasceu em uma nobre família e teve uma irmã gêmea, também canonizada Santa Escolástica. A mãe deles faleceu no parto dos dois. Sua família enviou ele para estudar na Cidade Eterna, que é um outro nome para a cidade romana. Por conta das invasões dos bárbaros e indignados, São Bento optou por se retirar e manter-se isolado em uma gruta nas montanhas de Úmbria, uma região próxima de sua cidade natal. Vida de meditação e oração. No local, uma gruta nas montanhas da Úmbria, que era uma região próxima de sua cidade natal, ele dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Era alimentado por um outro monge que, através de um cesto erguido até o penhasco, mantinha-o munido de pão para contemplar a alimentação quase escassa. Depois de 3 anos, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou nas regras de São Pacônio e de São Basílio uma maneira ocidental e romana da vida monástica. Aos 40 anos, Bento sai da gruta e vai para o sul de Roma a fim de fundar o que viria a ser o maior centro da vida beneditina e de todos os tempos, o Mosteiro de Monte Cassino, berço da Ordem dos Beneditinos. A todo, foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo da história. A regra de São Bento. A regra beneditiana dominou a Europa, devido à sua eficacidade de inspiração que formava cristãos santos por meio seguidos dos ensinamentos de Jesus e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos. O lema principal era o máximo ora et labora, oração e trabalho, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração, através da fé e da obediência. Além disso, a regra de São Bento deixava todos bem à vontade e era aplicada e moldada de acordo com a capacidade e a limitação de cada um. Era um lema eficaz e claro, ora e trabalho, que restituía a ascese cristã o caráter de completação e ação conforme o espírito e a letra do Evangelho. E aqui a gente vai dar uma pausa para a gente explicar um pouquinho sobre o que é a ascese. De um jeito bem prático, a ascese é lutar para viver em sintonia com os valores do Evangelho. E aí, isso sem dúvida exige determinação e disciplina, porque a gente luta contra o individualismo, a vontade de poder, o consumismo, o hedonismo, a religião de acomodação e de fuga do compromisso com os necessitados, a utilização depredatória da natureza, a coisificação das pessoas e das relações humanas, entre tantas outras tentações que afligem a gente diariamente. E aí, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, de 44 a 46, Jesus ele nos ensina, através de algumas parábolas, que quem descobre um tesouro ou uma pérola de grande valor não pode hesitar, tem que dispor de todos os sacrifícios para adquirir aqueles bens preciosos. E aí, essa pessoa, ela vende, por exemplo,
A pessoa que achou o tesouro, ela vendeu tudo que tinha para comprar o terreno onde estava aquele tesouro escondido. A pérola, né? A pessoa que encontrou a pérola, ela vende tudo para poder comprar a pérola, né? E aí, nesse sentido, o vender significa desapegar-se. Então, para a gente aderir ao reino de Deus, a gente precisa estabelecer uma hierarquia de valores, colocando o peso verdadeiro para cada coisa. Por exemplo, no caso, né, renunciando tudo aquilo que é obstáculo para a gente conseguir alcançar esse reino. E aí a gente vai pensar assim: se Deus ele tem que ser em primeiro lugar na minha vida, eu tenho que ter mais tempo para Ele, né? dedicar mais tempo para Ele. Então eu tenho que abrir mão de algumas coisas para poder ter tempo com Ele, ainda que naquele tempo que eu tirei para rezar, eu fique sem conseguir rezar, entendeu? Eu tenho que fazer um esforço muito grande para poder rezar. E aí um detalhe importante, né, dessas duas parábolas que foram comentadas é que tem uma renúncia com alegria, porque a pessoa encontrou algo muito melhor. Então, a ascese só acontece se a gente procura vivê-la por amor. Senão, de nada adianta o sacrifício. Tanto que uma coisa interessante, né, que é parecido com a ascese no caso, que é o caso do jejum especificamente. O jejum especificamente, na verdade, é mais a questão de jejum de alimento. Quando a gente faz esse, que a gente fala que é jejum da boca, da língua, de evitar de fofocar e por aí vai, na verdade, o termo técnico disso seria ascese. Mas não diferencia muito não, né? A ideia basicamente é a mesma. A gente faz aquilo por amor a Deus, para conseguir algo, a chegar mais perto de Deus. Então nisso implica, né, por exemplo, do caso do jejum, se eu fizer simplesmente só parar de comer alguma coisa, deixar de comer alguma coisa sem rezar, sem procurar dedicar aquele esforço a Deus e usar aquele tempo para rezar, não adianta nada. Se eu fizer a ascese sem procurar rezar, sem procurar amar a Deus mais, não adianta de nada. Só que aí tem um problema, assim, um detalhe, que quem não encontrou Jesus Cristo ainda, quem não conheceu Ele, ela não consegue entender o motivo pelo qual a gente que é cristão, a gente ser tão desapegado das coisas e ainda assim também sermos felizes por causa com esse desapego. Porque essas pessoas ainda não descobriram ainda o verdadeiro sentido da ascese. E aí, a gente pode pensar a ascese como prática que a gente faz para dominar o nosso egoísmo e para a gente ser mais de Deus. E também sermos mais caridosos, né? Desde, por exemplo, lutar o dia inteiro para não murmurar e conseguir ajudar o próximo nesse meio tempo, né? Até mesmo fazer um trabalho voluntário que às vezes seja muito difícil, especialmente até mesmo para a gente, né? Por exemplo, uma pessoa que tem nojo de mexer com lixo, e aí ela faz o esforço de limpar um cesto de lixo da casa de alguém que não consegue fazer essa limpeza sozinho. Por exemplo, cuidar de idoso, enfermo, né? Aí a gente entra naqueles casos, né? Às vezes a pessoa tá tão doente que ela precisa usar fralda. Aí precisa de alguém lá fazer o esforço para trocar a fralda dessa pessoa. Então, se a pessoa faz esse sacrifício de ir contrário àquilo que ela reconhece que é de fraqueza dela, que incomoda ela, isso entra a ascese, né? Mas lembrando que isso é amor a Deus. E aí, voltando às regras de São Bento, na regra de São Bento, no segundo capítulo da regra, lá a gente encontra que o verdadeiro monge tinha que ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não murmurador e não detrator, né? E aí, além disso, tinha outros pontos, mas também o verdadeiro monge, ele tinha que ser casto, manso, zeloso e obediente. E aí, como a gente encontra, né, informado no segundo livro dos Diálogos de São Gregório Magno, o São Bento, quando ele era jovem, né, ele foi enviado para Roma para aprender retórica e filosofia. Só que aí, lá, ele ficou desiludido da vida que lá se vivia, né, e aí acabou abandonando a cidade para se retirar em Fide, que hoje é conhecida como Afile.
E aí ele se dedicou ao estudo numa vida de rigorosa disciplina ascética. Lembrando, a ascética é de ascese, né? Que é aquilo que a gente explicou antes. E aí ele acabou não ficando satisfeito com essa solidão, quando ele tinha uns 20 anos de idade. E aí, sob a guia de piedoso ermitão, e aí ele se escondeu numa espelunca do Subiaco. E aí foram 3 anos de meditação e penitência. E aí aconteceu que, sendo ele esse eremita, né, de grande exemplo de santidade, muitas pessoas começaram a seguir ele, né, seguindo a vocação dele. E aí ele acabou até sendo chamado de abade superior de um convento vicovaro, né? E aí ele acabou aceitando o convite. Só que aí ele percebeu que os monges lá, eles não viviam integralmente o seguimento a Jesus Cristo. Isso acabou causando uma antipatia vinda da parte dos religiosos do convento. Pensa comigo. A pessoa vai coordenar um grupo do qual ele não pertence. O grupo tem o seu jeito de viver, a sua forma de pensar, a forma de agir. E aí essa pessoa que foi colocada como superior, coordenador do grupo, ele vive de um jeito totalmente diferente. Isso vai acabar causando atrito, né? E ainda mais com um peso maior, porque os monges lá não viviam o seguimento a Cristo tão certo, né? Então, a partir daí, eles começaram a tramar de matar São Bento. E aí eles tentaram matar São Bento com veneno. Eles botaram veneno numa taça de vinho e entregaram para São Bento. São Bento tinha o costume de toda vez quando ele ia comer, quando ele ia pegar algum alimento, ele fazia o sinal da cruz para abençoar aquele alimento, né? E aí ele pegou aquela taça com vinho, fez o sinal da cruz, abençoou a taça e de repente aquela taça se quebrou. Com frequência, o sinal para vencer as tentações. Então ele usava esse sinal da cruz sempre. E ele recomendava a todas as pessoas que fizessem o sinal da cruz, né? Em todo momento de aflição ou até mesmo de tentação. E aí, continuando, né? Ele saiu desse grupo, né? Desse convento. E aí acabou juntando alguns jovens. Dentro deles, né? Entre esse grupo, né? Tinha o Plácido e o Mauro. E aí eles imigraram para Nápoles. E lá eles escolheram para morar um lugar na montanha do Cassino, no sopé da montanha. E aí lá eles edificaram o primeiro mosteiro beneditino, né? O primeiro mosteiro da ordem dele. E com consequência, né, os mosteiros beneditinos eles acabaram se tornando centro de referência e da onde saíram vários nomes e vários ícones da Igreja Católica, sendo ao todo, né, 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixados por esses santos. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do mosteiro Cassino. É como um símbolo principal que carrega uma cruz, muito usada por Bento em diversas situações, várias da sua vida. Para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, também era um sinal de vitória contra o mal e a morte. Em 1742, o Papa Bento XIV aprovou o uso da medalha, oficializando como um instrumento de devoção e fé, ao contrário de muitos que pensavam que a medalha era superstição. A Páscoa de Bento. Tradicionalmente, tinha-se o falecimento de São Bento como ocorrido em 583 d.C., mas estudos cronológicos mais recentes fixam o ano de 547 d.C. para sua passagem para a glória. São Bento tem um título de padroeiro da Europa, tá? E foi canonizado em 1220 pelo Papa Honório III. Amor entre irmãos. São Bento tinha uma irmã gêmea, que também se tornou santa, Santa Escolástica.
Santa Escolástica e São Bento eram profundamente unidos em comunhão espiritual e busca por Deus. No cotidiano, viam-se muito pouco, apenas uma vez por ano, por escolha de radicalidade da parte dos irmãos. A tradição nos conta que certa vez, num desses encontros em que estava São Bento e Santa Escolástica e alguns monges e monjas dos dois mosteiros, eles passavam um dia conversando sobre as coisas de Deus. À noite, São Bento os mandou voltar cada um para o seu mosteiro. Porém, Santa Escolástica queria ficar a mais, pois a conversa era de grande riqueza espiritual. Por isso rezou a Deus para que continuassem ali. Na mesma hora, começou uma grande chuva que impediu que eles fossem embora, e assim permaneceram a noite inteira juntos e conversando. Após 3 dias desse acontecido, Santa Escolástica faleceu. São Bento, em oração, viu o espírito da sua irmã, como uma pomba, entrar no paraíso. E esse é o motivo de Santa Escolástica sempre ser representada como uma pomba branca. 40 dias após a morte da sua irmã, São Bento faleceu também e foi encontrar-se com ela na presença de Deus. Existia um padre lá, né, um moço, que ele queria comprar o convento de São Bento. E ele ofereceu dinheiro lá para os monges lá de São Bento. E eles não quiseram vender para ele. Ele queria muito aquele monastério onde que eles estavam. E aí ele procurou umas bruxas que existiam lá na cidade, para que essas bruxas fizessem um feitiço e removessem eles lá desse monastério. E ele pagou para as bruxas, para a bruxa fazer esse feitiço. E aí passou um tempo, a bruxa pediu um tempo para eles poderem preparar lá o feitiço. E ao decorrer do tempo, ele passou lá dentro de alguns dias. Ele voltou lá de novo nas bruxas para perguntar às bruxas, né, por que ainda eles estão lá no convento ainda, porque ele queria expulsar eles de lá, e por que ele passou lá no convento, eles estão lá ainda. E aí as bruxas pegou e falou que, infelizmente, esse feitiço elas não conseguiriam fazer por causa que existia uma cruz muito poderosa que impedia com que o feitiço chegasse até eles. E esse feitiço batia e voltava nelas. Uma cruz muito poderosa lá na frente delas. E aí ele perguntou que tipo de cruz é aquela. Ela foi e mostrou para eles um desenho da medalha de São Bento, que hoje chama medalha de São Bento, mas antigamente chamava-se Cruz São Bento. Eles desenharam essa cruz na parede das casas para que a feitiçaria não chegasse na casa. Eles ficavam rezando. E a oração era: sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-se Satanás, não me ofereça coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno, né? E se rezavam sempre essa oração. E então toda vez que aquelas bruxas tentavam fazer um feitiço, o feitiço voltava para elas. Toda vez que eles tentavam fazer os feitiços, batia contra elas. E dali foi formado a Cruz de São Bento, né? Que é a medalhinha, né? Que é a cruz no meio, né, da medalha, uma cruz no meio, e em torno da cruz tem a oração. A medalha também, de um lado está a medalha, que está a cruz com as orações, e do outro lado está a foto de São Bento, com um corvo de um lado e o cálice do outro, que é onde tentaram envenenar São Bento para matar ele. Nós tentaram matar ele várias vezes para impedir com que ele continuasse o seu projeto. E durante várias vezes Deus salvava a vida dele e ele continuou ali por vários anos ainda evangelizando da sua maneira. A experiência com Bento começou assim, primeiro foi curiosidade. Tipo, eu não conhecia São Bento, eu já vi muita música de Anjo de Resgate cantando a música A Cruz Sagrada Seja Minha Luz. E um dia eu estava usando um tal que eu usava no peito de madeira. Usei durante muitos anos esse tal, e ele tinha aquelas 3 devoções, pureza, caridade, pobreza, no tal. E um dia meu tal arrebentou sozinho, e eu resolvi mudar. Vou mudar um pouco, né? Eu sempre usei tal, vou mudar um pouco. Eu tive curiosidade, achei bonito a medalha de São Bento. Eu vi muita gente falando sobre São Bento, né? Eu não conhecia, não sabia nem quem que era São Bento. Para mim, São Bento era São Charbel, que parecia um pouco os dois, que os dois vestiam manto preto, né?
E ali eu comecei a querer ler um pouco quem era São Bento. E aí eu comecei a ler um pouco sobre isso, né? Descobri que São Bento rezava a oração da Cruz Sagrada. Essa oração aqui é a oração lá da música de Anjo de Resgate. E dali eu comecei a ter curiosidade sobre aquilo. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tinha curiosidade sobre São Bento, eu meio que não importava tanto. Tipo assim, eu não estava tão importando para aquilo. Até que eu comecei a ver várias imagens de São Bento. Tipo assim, várias vezes eu via aquela cruz, aquela medalhinha de São Bento em vários lugares. Eu vi uma vez que próximo da minha casa, quando eu morava quando eu estava com minha ex-namorada, eu via ali em alguns carros passando. Eu via pessoas com a oração de São Bento. Eu via gente andando com cordão de São Bento. Lá no meu serviço, eu vi várias pessoas andando com cordão de São Bento. Depois eu não vi mais essas pessoas. Tipo assim, não vi mais essas pessoas no serviço. Nunca mais vi. Vi várias pessoas andando com cordão de São Bento. Nunca mais vi. Eu vi um cara uma vez que tava com uma camisa toda preta, com a medalha de São Bento grandona, assim, escura no meio. E eu veio para aquilo e falei assim, nossa, o que é aquilo ali, São Bento? Eu perguntei, por que essa medalha? Eu falei assim, aquilo é a medalha de São Bento. E eu tava com a medalhinha minha quebrou de um lado dela, eu fui comprei outra pra mim. E depois, cara, nunca mais ouvi ele. E eu comecei a ver vários carros com medalha de São Bento. Vários carros. E até comentei com meu amigo Lucas, que tinha um carro que ele ficava lá de fora do meu serviço. E toda vez que eu olhava pra fora, tava lá aquela um tamanho danado de São Bento. Aquela imagem, tô assim, o que é aquilo ali? Por que aquele carro tá todo dia naquele lugar? Todo dia que o carro tá naquele mesmo lugar e não. Parece que ele morava, parece que ele ficava ali o dia inteiro, mas eu olhar pra fora, o carro tava ali. E até que eu comecei a me dedicar a São Bento, assim, comecei a virar devota. Ainda não fiz o devocionário a São Bento. Estou para fazer ainda, eu tenho que fazer a novena de São Bento. Que no final você faz, depois que você faz a novena, no final da novena você faz um termo de devoção, escreve um termo à mão, né? Eu, Robson, sou devoto a São Bento, e entrego essa novena nos pés de Jesus, dando compromisso que você está se devoçando a ele. Vi várias imagens mesmo de São Bento, tipo assim, várias. E eu comecei a rezar o terço de São Bento. E eu vi que muita coisa foi mudando na minha vida, tipo assim, várias pessoas que queriam o meu mal. Fiquei sabendo que tinha pessoas fazendo feitiçaria contra mim. E, tipo assim, tentando me prejudicar no meu serviço. Até em um dos meus serviços que eu tava, essa pessoa me prejudicou, fez feitiço contra mim e me prejudicou no meu serviço. No outro serviço a mesma coisa, a pessoa tava com inveja de mim, fez um feitiço contra mim. Descobri depois, né? E agora fez de novo um feitiço, só que eu descobri que o feitiço voltou para ela. Mas ele conseguiu destruir um relacionamento de 10 anos e 11 meses, praticamente. Mas, né, não foi tipo assim, um feitiço em si, né? Foi através também da minha devoção a Deus. Foi, tipo assim, eu comecei a entregar para Deus, através de São Bento, eu comecei a entregar meus planos para Deus. E ali Deus foi me mostrando que aquilo que estava vivendo na minha vida estava errado. E aquilo foi modificando, né? E hoje eu sou devoto, tipo assim, praticamente devoto a São Bento, né? Rezo o texto todo dia, rezo para Nossa Senhora o texto. Eu tenho o texto de São Bento comigo. Eu fui a Aparecida do Norte, comprei um texto de São Bento. Ele anda comigo para onde que eu for, ele está no meu bolso, ele fica ali amarrado na minha cintura. Rezo o terço, né? Tenho minhas medalhinhas que andam no meu peito aqui me protegendo, né? Sempre aqui meus cordãozinhos de São Bento me protegendo. Eu ganhei de uma amiga um cordãozinho de São Bento que ele anda dentro da minha mochila. Ele não sai da minha mochila, ele anda dentro da minha mochila. Meu santo protetor está dentro da minha mochila, ele fica guardadinho na minha mochila. Então, tipo assim, eu tenho essa proteção de São Bento comigo. Todo dia de noite, né, eu peço a Deus para me proteger. E meu TikTok também, mais coisa que você vê é São Bento, né? Mais eu vi no meu TikTok aqui, até quando eu ligo a televisão aparece São Bento na televisão, né? Eu virei apaixonado por São Bento. E galera, não deixem de curtir nossos canais, tá? Vai lá
no Facebook, vai lá no Instagram, vai lá no Deezer, vai lá no Spotify, vai nas outras páginas, estão lá, né? A gente está no nosso podcast lá no Spotify. Não deixe de curtir nós lá, tá? Ajude a divulgar a gente para que também o YouTube, né? Lá no YouTube também tem nosso lá no YouTube. Não deixe de curtir, porque assim o YouTube sabe que vocês estão gostando do conteúdo e ele vai cada dia mais mostrar para vocês conteúdo sobre nós e o Spotify também, porque se, né, não tiver curtido de vocês, né, o Spotify não vai entender que vocês estão gostando, né? Então deixa lá, grave, sempre ouvem a gente, dê sugestões de temas pra gente, a gente está pedindo também sugestões que vocês gostariam de ouvir aqui, então a gente está aí para ouvir vocês, né? O que a gente acha que tá bom pra gente, a gente não sabe se tá bom pra vocês, então a gente quer trazer algo muito bom para vocês e cada vez mais evangelizar mais pessoas através das nossas vozes, assim como Carla Kut fez, né, que ele usou a internet para evangelizar as pessoas. A gente também quer usar da nossa voz, deixando com que Jesus utilize da nossa voz para trazer para vocês algo muito bom. Então não esqueçam lá de curtir a gente, viu? Segue nossas páginas lá. Para despedir de vocês aqui, peço que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. São Bento abençoe cada um de vocês em suas casas, né? E não deixe de seguir a gente, como eu falei, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.